hoje eu quero estar falando aqui a respeito do reino de Deus, a salvação e o reino de Deus, amém? O evangelho é um só, mas ele tem dois aspectos: o evangelho da salvação e o evangelho do reino de Deus. Muitas pessoas não conseguem diferenciar, acham que estão falando a mesma coisa, e assim tem muitas pessoas que não sabem o que é o evangelho da salvação e o evangelho do reino de Deus. E hoje nós vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, falando a diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino de Deus, amém? Então, se você já pegou a sua Bíblia aí, já pegou seu caderninho de anotação, sua caneta, coloca já no cabeçalho aí do seu caderno, assim, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Evangelho da graça e o evangelho do reino de Deus. Quais são a diferença entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino de Deus? O evangelho da graça fala da salvação, né? O evangelho ele é composto entre duas mensagens. Se você quiser estar anotando aí, o evangelho é composto de duas mensagens: o aspecto da graça e o aspecto do reino de Deus. Na aula de hoje eu quero estar falando a respeito sobre o evangelho da salvação, o evangelho da graça e o evangelho do reino de Deus. E eu comecei dizendo que o evangelho ele é composto entre duas mensagens: o aspecto da graça de Deus e o aspecto do reino de Deus, amém? O primeiro aspecto é a da graça, que fala da vida eterna, fala da salvação. O evangelho da graça fala da vida eterna e da salvação. E o segundo aspecto é o aspecto do reino de Deus, que fala de conquista, da conquista do reino, ou seja, governar com Cristo. Então tem muitas igrejas hoje que não sabem diferenciar o que é evangelho da graça ou o que é o evangelho do reino, porque muitas das igrejas pensam que é sinônimo, que está falando a mesma coisa, só que não. Aqui nós vemos que já é dois aspectos. O aspecto da graça fala a respeito sobre a salvação, da vida eterna. E o aspecto do reino fala da conquista, de conquistar, de governar com Cristo. E nós sabemos que já foi falado em algumas aulas anteriores que a graça, o evangelho da graça, o que é graça? Graça, se você não anotou na aula passada, é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. Isso é graça. Então, o evangelho da graça é esse. É tudo dado por nada para alguém que nada merece. Isso é a salvação. Foi dado em troca de nada e para nós que nós não merecíamos e nós recebemos. Isso é graça, não é por mérito. O que é a salvação? Salvação é dom, é presente de Deus, amém? Então anote aí. Salvação é um dom, ou seja, dom é o que é dom? Dom é presente. Toda vez que você vê na palavra de Deus a palavra escrita dom, pode traduzir como presente, amém? Então a salvação, ela é um dom, é um presente de Deus para mim e para você. Então eu e você não precisa de esforço, não precisa de mérito, não é por mérito que eu e você será salvo. Não, nós somos salvos porque pela graça do Senhor Jesus Cristo,
que tem nos alcançado é quando eu e você levantamos a mão, reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, exclusivo, eterno Salvador. Nós acreditamos, assim nós recebemos o Espírito de Deus sobre nossas vidas. E é selado o Espírito de Deus com o nosso espírito. É um selamento, é um casamento do Espírito de Deus com o nosso espírito, se tornando um só. Amém? Então salvação é um dom, é um presente de Deus, que é a vida eterna. E eu e você alcança isso pela graça. Então já é diferente, porque o reino de Deus está falando a respeito de obras. Anote aí, o reino fala de obras. Aqui fala sobre a responsabilidade de cada aquele que foi salvo, de cada salvo, para o propósito de Deus. Então, a responsabilidade daquele que foi salvo para o propósito de Deus. Isso é o reino. O reino fala de obras. Por que você está falando isso, evangelista Betão? Porque hoje em dia as pessoas elas estão sempre correndo atrás para os seus propósitos pessoais. Só que nada vai dar certo, nada vai acontecer se Deus não fazer parte do propósito. Amém? Porque não terá sentido algum se Deus não está no meio desse propósito. Porque é o propósito maior. Antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha um propósito para mim e para você. Então nós temos que se encaixar no propósito de Deus. E nós se encaixamos através da responsabilidade que nós temos com Cristo para com a sua obra. Quando nós realizamos a sua obra, nós estamos tendo responsabilidade de viver o propósito com Deus. Amém? O propósito que foi preparado antes da fundação do mundo. Então anote aí, o reino de Deus fala de conquista. Olha só a diferença. A Bíblia diz assim, ó: desde os dias de João Batista, o reino do céu é tomado por esforço. Amém? E os que se esforçam se apodera dele. Enquanto a salvação ela é dada, o reino de Deus ele é tomado, é conquistado. Então daqui nós já conseguimos perceber a diferença entre o evangelho da salvação, entre a diferença com o evangelho do reino de Deus. Amém? Então anote aí, enquanto a salvação ela é dada, o reino do céu ele é tomado, ou seja, é por esforço. A salvação não precisa de nenhum esforço. É só você reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente e eterno exclusivo Salvador, aceitar, acreditar nele, assim você será salvo. Você receberá um presente que é a salvação, a vida eterna, o dom de Deus. E agora o reino não. O reino dos céus é tomado à força. E o livro de Apocalipse fala muito sobre o reino de Deus. E Jesus também, ele pregava bastante sobre o reino de Deus. Enquanto a salvação ele é um presente, não precisa se esforçar, o reino é por esforço. Reino fala de governo, de conquista. E o reino de Deus ele é o relógio dos fins dos tempos. Você sabia disso? Muitos não sabiam disso. Muitos quando fala dos fins dos tempos, já pensa quando vê guerras, vê terremotos,
ver esses acontecimentos que acontecem, mas isso já acontecia, ó, desde o tempo de Cristo. De lá para cá, quantas guerras nós já vivenciamos? Os livros de história falam de quantas guerras, quantos terremotos. Mas isso não é o fim dos tempos. Mateus 24, Jesus fala, isso não é o fim dos tempos, mas sim o princípio, o começo, o princípio das dores. Meu Deus. Olha só. Jesus, ele pregava o reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Falando hoje a respeito do reino de Deus. Porque era o que Cristo pregava. Cristo não pregava a salvação. Meu Deus, como assim, evangelista Betão? Você vem me dizer que Cristo ele não pregava a salvação? Não. Quem pregava a salvação eram os seus discípulos. Mas por que Jesus ele não pregava? O evangelho de Jesus dele não era a salvação. Porque Cristo ele é a própria salvação. E ele diz, eu não posso falar de mim. Eu não posso dar testemunho de mim. Mas os discípulos davam testemunho de Cristo. Então, Cristo ele nunca pregou salvação. Ele falava da salvação. Mas pregar, ele pregava do reino de Deus. Isso é muito forte. Por isso que eu pedi aí para você abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 4. Vamos ver? Vamos lá, pegar aqui. Mateus capítulo 4. Verso 17. Vou ler do verso 12 para a compreensão dos irmãos. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia do Gentil. O povo que já jazia em trevas, ou já havia em trevas, viu a grande luz. E aos que viveram na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Verso 17. Daí por diante, Jesus passou a pregar. Pregar o quê? A dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em outras traduções, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pai do Senhor, irmã Eva. Então, Jesus ele pregava o reino do céu. Ele pregava, ele falava do reino. E quando fala essa palavra arrependei-vos, vem da palavra metanoia, mudança de mentalidade. E como o reino de Deus fala de governo, só tem uma maneira de você governar não sendo mais escravos. Então você consegue governar, conquistar, se você não tiver uma mente cativa, uma mente de escravo. Então a palavra arrependei-vos é você o quê? Mudar a atitude. 360, metanoia, mudar a rotatória do caminho que você está levando, do caminho que você está trilhando. Então ele falava assim, arrependei-vos que é chegado o reino. Mudança de mente, de transformação de mente. Aí ele está falando assim, a continuidade, no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o quê? Pregando o evangelho do reino. Então Jesus ele pregava o evangelho do reino. Todas as vezes que você vê Jesus pregando, é pregando o evangelho do reino de Deus. Amém? E o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus fala de conquista, de recompensa.
E o Evangelho da Graça fala de presente, da salvação, da vida eterna. Anote aí que eu quero que vocês anotem isso. O Evangelho da Graça garante que eu vou estar na eternidade com Deus. O Evangelho da Graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida eterna garante que eu estarei na eternidade com Deus. Este é o Evangelho da Graça. Agora, o Evangelho do Reino vai determinar como eu vou estar na eternidade. Repare bem, o Evangelho da Graça determina que eu vou estar na eternidade com Deus. Só que o Evangelho do Reino vai determinar como meu comportamento, como eu vou estar na eternidade. Aí há uma diferença do Evangelho da Graça com o Evangelho do Reino. Se o Evangelho do Reino fala de recompensa, para quem são essas recompensas? Essas recompensas são para os vencedores. Então, repare bem, se é tomada a força, se é por esforço o reino de Deus, então há uma recompensa para aqueles que se esforçam, para aqueles que são vencedores em Cristo Jesus. Vamos ver uma comparação? Isaías aqui 55. Isaías 55 fala a respeito da vida eterna, do Evangelho da Graça. A epígrafe da minha Bíblia está dizendo assim: a graça oferecida gratuitamente a todos. Olha o Evangelho da Graça. Verso 1 de Isaías 55. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então está falando da salvação sem dinheiro, sem mérito. É por isso que ele está falando referência ao Messias, quando Jesus ele pega e fala assim: quem tem sede, vem em mim e beba. Beba dessa fonte. Aquele que tem sede, beba desta água, que jamais terá sede. Está falando da vida eterna. Anote algumas referências bíblicas aí para vocês depois estar acompanhando. Apocalipse 22, 17. Vamos ver que está escrito Apocalipse 22, 17. O livro de Apocalipse fala bastante a respeito do reino de Deus. E vamos ver o que ele fala aqui. 22, 17. O Espírito e a noiva disse: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida eterna. Então, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, é o Evangelho da salvação, da vida eterna. Não é por mérito, é pela graça em Cristo Jesus. Anota outra referência aí. Tito. Vou ver se está fácil aqui. Tito 3, verso 5. Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, eles nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Viu? Não é por mérito, não por obras de justiça, não é por mérito algum que eu recebo a salvação. Eu não preciso fazer caridade para ver se eu sou salvo.
Tem pessoas que acham que a salvação é comprada. Se eu ofertar tanto, quanto mais eu oferto, eu sei que eu sou salvo. Não, não é por mérito. Porque senão você está comprando a sua salvação. E a salvação, ela é o quê? De graça. Romanos 6:23. Vamos ver o que está escrito em Romanos 6:23. Vai anotando aí para depois você estar lendo aí com calma. Ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, mas o dom gratuito de Deus. O que é dom que eu falei? Presente. O presente gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui já está falando a diferença do evangelho da salvação. É de graça, é pela graça, é dom, é presente de Deus. Deus, ele deu um presente. E quando Deus, ele dá um presente, ele não tira o presente. Então, você não vai perder a salvação. Por quê? Porque Deus, ele não vai tirar a sua salvação. Porque o dom é presente. Deus, ele deu um presente para mim e para você, que é a salvação, é a vida eterna. E como nós trilhamos esse caminho? Quando eu e você reconhecemos a Cristo Jesus. Vamos ver Efésios capítulo 2? Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 2. É isso aí, pastor Aline. Deixa anotado aí. Pessoal ir pegando aí. Dom é presente. Efésios 2, 8, 9. Ó, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus! Pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sua misericórdia, por Ele ter dado a vida dele para alguém que nada merecia. Meu Deus! Nós fomos salvos. Mediante o quê? A fé. Então, você é salvo pela fé. A fé de você crer no Senhor Jesus Cristo. Quando você crê, você é salvo. Você reconhece a Jesus Cristo. Ó, e isso não vem de vós. Ou seja, não vem pela força do seu braço. Não vem pelas suas caridades. Não vem pelos seus dízimos e oferta. Não vem por isso. Vem pelo dom de Deus. Porque é dom, é presente de Deus. Ó, verso 9. E não por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu dei tanto, fui salvo porque eu ajudei bastante. Sabe? Eu fui salvo porque todo mês eu dava 30 cesta básica. Não, não é por mérito. Não é porque eu dava moedinha no farol quando pedia. Não é por mérito. Não por obras, para que ninguém se glorie, para assim, que ninguém tirasse vantagem depois dizendo, eu fui salvo porque eu fiz isso. Porque a minha oferta era maior. Não. É por isso que eu estou explicando aqui a diferença do evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus. Vamos lá? Romanos 9:10. Aqui tem um segredo em Romanos 9:10. Romanos 9:10 não, é João 10. João 10:28. João 10:28.
Ó Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Guarde bem isso. Se Jesus ele nos deu a salvação, ninguém vai arrebatar da mão dele. Então eu e você não vai perder a salvação. Olha aqui. Vou ler versículos anteriores para que vocês possam entender. Verso 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo não consegue pegá-lo da mão de Cristo. Ninguém. Então a salvação não é perdida. Ó, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e você está na mão de Cristo. Eu e você está na mão de Deus. Ninguém pode arrebatá-lo. Ninguém pode tirar. Meu Deus. Então, está dizendo aqui sobre a vida eterna. A vida é eterna. Não tem como perder. Se a vida está falando eterna, não tem fim. Agora o reino é diferente do Evangelho da Graça. Porque fala da salvação eterna. Só que o reino é temporário. A salvação ela é eterna. Mas o reino ele é temporário. Coloca isso daí. João 1,12. Já estamos indo para o término. Ó, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus e saber aos que crê no seu nome. Então quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você aceita o Senhor Jesus Cristo, você se torna a ser filho. Ou seja, você deixa de ser criatura. Aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, é como criatura. Ou seja, Deus é o Criador e Ele é a criatura. Mas quando você aceita a Cristo, Deus, você se torna filho de Deus. E o Pai não vai tirar a salvação do filho. Vai repreendê-lo, filho. Mas jamais o filho vai deixar de ser filho. Não existe ex-filho. Existe ex-namorado, ex-namorado. Mas não existe ex-filho. Você fala, aquele ali era meus filhos. Por quê? Não tem como. Então, ele está dizendo o que aqui? Vou ler mais uma vez. Mas todos aqueles que receberam, ou seja, que acreditam no Senhor Jesus Cristo, deu o poder de se tornar filho de Deus. Amém? Isso está falando da vida eterna. Pronto, falei da vida eterna. Agora eu quero estar falando sobre a obra, sobre o reino, a recompensa. Se a recompensa são para os vencedores, a recompensa está falando de obra. Agora é por esforço, por mérito. Amém? Apocalipse 22, 23. Vamos voltar lá para reforçar. Apocalipse capítulo 2, verso 23. Apocalipse capítulo 2, verso 23. Ó, vou ler a partir do verso 22. Eis que está pronto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, o caso não se arrependeram das obras que ela incita. Está falando das obras. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras.
que está falando aqui? Que será julgado conforme as nossas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Efésios 2:10. Olha só o que está escrito em Efésios 2:10. Você foi salvo para uma grande obra. Eu fui salvo para completar uma grande obra. O propósito de Deus. Amém? Então, o segundo passo depois da salvação é ter responsabilidade do propósito de Cristo. Então aqui, Efésios 2:10, está falando assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus, desde antemão, preparou para que andássemos nelas. Então nós temos que andar nas obras, no propósito de Deus. Amém? Depois que nós recebemos a salvação, nosso próximo é trilhar no caminho, porque a salvação é a porta estreita, mas o reino é quando nós trilhamos a porta estreita. Então nós somos chamados para as suas obras. Mateus 5, verso 3. Mateus capítulo 5. Depois vocês lêem tudo com calma esses versículos aí. Era para eu estar só citando o versículo e nem lendo aqui, mas estou já facilitando para facilitar o cumprimento, o entendimento dos irmãos. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se você se esforçar a ser humilde, você estará fazendo parte do reino de Deus. Uma das maneiras para fazer parte do reino de Deus, primeiro é ser humilde. Ter humildade para fazer parte do reino de Deus. Mateus 7, 21. Ó o que está escrito aqui. Como fazer parte do reino de Deus? Primeiro, você sendo humilde. Bem-aventurado aquele que é humilde de coração. Verso 21 de Mateus 7. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não está dizendo que não será salvo, vai ser salvo. Mas não entrará no reino de Deus, no governo de Deus. Lembre-se, toda vez que você vê a palavra reino, fala de governo. Governar com Cristo. Todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas quem? Quem entrará? Mas aquele que faz a vontade de Deus, do meu Pai, esse que está nos céus. Então, a segunda coisa aqui para você fazer parte do reino de Deus, depois da humildade, é você fazer a vontade de Deus. Se você fazer a vontade de Deus, você estará fazendo parte do reino de Deus. Não as suas vontades, não sua axiologia, mas sim a vontade de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. Lembra que eu já falei sobre Marta e Maria? Quem estava fazendo a vontade era Maria, que estava ouvindo a direção de Deus. Enquanto isso, Marta estava fazendo um monte de coisas que Deus não mandou, que Jesus ali não mandou. Então tem bastante gente que está fazendo bastante coisa achando que está fazendo para Jesus, mas não está. Mas aqui está falando, aquele que faz a vontade, aquilo que Deus quer, esse sim fará parte do reino de Deus, amém? Então, faz a obra de Deus para reinar. 1 Coríntios 3:8.
1 Coríntios 3:8. Olha o que está escrito aqui. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Cada um vai receber a recompensa conforme o seu trabalho. Você receberá a recompensa. Quando fala de recompensa, eu já vi até pregação, pessoas falando assim: se você aceita Jesus, você recebe uma coroa e você vai juntando as pedrinhas. Não sei se você já ouviu isso. Que as recompensas é as pedrinhas para colocar na coroa. Meu Deus. Sendo que não. É para os vencedores. A recompensa, o galardão são para aqueles que vencem, aqueles que vencer em Cristo Jesus. Então depende de qual tipo de trabalho você está fazendo para Deus, para que você possa estar recebendo a sua recompensa. Então, para finalizar, anote aí: a salvação, ela é eterna e o reino, ele é temporário. Por quê? Porque nós vamos poder estar reinando com Cristo somente 1000 anos quando estiver aqui na terra. Quando estiver reinando com Cristo aqui na terra, 1000 anos, este será o tempo do reinado, do governo. Amém? Então você sabe agora a diferença sobre o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Aí, conforme você vai estudando sobre isso, aí você vai entender. Porque quando Jesus, ele disse ali, quando a mãe foi trazer os seus 2 filhos, dizendo: mestre, põe um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, põe para reinar. O que Jesus disse? Isso não compete a mim. A salvação compete a mim, sim. Mas sobre reinar, não é de graça. Tem que ser por esforço. Aquele que foi pregado, aquele ladrão da cruz, ou o ladrão que estava na cruz, né? Porque ladrão da cruz, ele não roubou cruz nenhuma. Mas aquele ladrão que estava sobre a cruz, o que ele disse? Senhor, lembrai de mim quando entrar no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje, meu Deus, estará comigo no paraíso. Sabe o que Jesus falou? Respondeu com outra resposta. No governo não é cabível a mim. Mas no paraíso, na salvação, isso eu posso fazer por você. Ele queria fazer parte do reino. Só que ele não pôde. Ele só pôde fazer parte da salvação, do paraíso. Por quê? Porque o reino é tomado por esforço. Ali ele não tinha obras nenhuma. Então não poderia fazer parte do reino de Deus, mas sim da salvação. Jesus, ele disse: ó, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, pôde ser salvo, mas não pôde fazer parte do reino. Então tem muitas pessoas que vão ser salvos, mas tem muitas que não vão fazer parte do reino. Porque o reino é tomado por força. Desde o dia de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam do reino. Amém? Então aquele ladrão da cruz, ele foi salvo, mas não pôde reinar com Cristo.